Eu quero que você abra sua Bíblia em Tiago. Tiago capítulo 1. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui está passando por um momento difícil, uma espécie de luta e de provação na sua vida? Ou é só eu, ou é só todo mundo? Quem aqui está passando por um momento difícil na vida, de provação? Talvez você fale, pastor, não chega a ser, porque tem 3 níveis de provação, e eu vou falar sobre isso hoje. Quem aqui ficaria muito feliz se esse momento da sua vida acabasse? Então é muita gente. Bom, eu quero falar aqui hoje, o título é: Estou sendo provado ou tentado? O momento que você está passando é uma provação ou uma tentação? Como saber que essa crise na minha vida é proveniente de Deus ou de Satanás? O tema é muito sugestivo. Como nós não temos o hábito aqui de seguirmos conselhos de Augusto Cury, de Sócrates, de Platão, ou pensadores, ou livros de autoajuda, nós sempre, quando vamos pregar, usamos a Bíblia. E a Bíblia Sagrada tem um livro inteiro que fala sobre isso. Na realidade, é considerado por todos os teólogos o livro mais prático para a igreja. É o livro de Tiago. O livro de Tiago, ele vai nos ajudar em todas as situações que nós passamos. Na realidade, tudo que você passa, o livro de Tiago te traz uma resposta. Tiago, ele é diferente de Paulo. Paulo era um doutor, um teólogo. Tiago era um mestre, um doutor, mas ele é muito prático e objetivo. Tudo o que Paulo falou em 14 cartas, Tiago falou em alguns capítulos. Então, como que nós vemos Tiago? Aquele cara que gruda no seu colarinho, olha nos seus olhos e fala o que tem que falar, agora vai. Tiago era o tipo assim, um pastor Hernani, entendeu? Ele era um pregador, um cara objetivo, que olhava no seu olho e não dava recado, dizia o que tinha que dizer. Ele era tão terrível, gente, que Pedro morria de medo dele. Pedro macho daquele jeito, morria de medo de Tiago. De tal forma que a briga de Paulo e Pedro foi por culpa de Tiago. Paulo estava sentado à mesa com Pedro, na igreja dos irmãos gentios, comendo. Quando Tiago entra na porta, Pedro levanta. E tenta passar para Tiago que ele não estava ali, concordando com as doutrinas de Paulo. Aí Paulo não aguentou aquela hipocrisia de Pedro. E aí a Bíblia vai dizer que Paulo resistiu a Pedro na cara. Tem teólogo que diz que Paulo deu tapa em Pedro. Abafa o caso. Eu não sei se chega a esse ponto, mas que a briga foi séria, foi. Porque Pedro foi muito hipócrita. E aí Paulo entendeu que Pedro era passivo de repreensão. E Pedro, você está sendo hipócrita. Até agora você estava aqui puxando a sardinha dos irmãos e tal. Quando Tiago chega, você é hipócrita. Aí Paulo resiste. Tiago, ele não é o Tiago Zebedeu. Tinha 3 Tiagos, é o Tiago Zebedeu, que é o irmão do apóstolo João Zebedeu. Tiago também não é o apóstolo Tiago, porque o apóstolo Tiago morreu antes dessa carta ser escrita. Esse Tiago aqui, então, é o irmão de Jesus. Jesus tinha irmãos, Judas, não Iscariote, e Tiago, eram 2 irmãos do nosso Senhor Jesus. Esse Tiago aqui, ele não cria em Jesus. Ele era discípulo de João e não cria em Jesus. Ele passou a crer em Jesus. Tiago, ele é uma coisa tão poderosa na Bíblia. Chamam Tiago de a bomba da Bíblia. Quando você quer jogar uma bomba em alguém, é só pregar Tiago. É isso que os teólogos falam.
Esse livro é tão poderoso que Lutero cria que ele era tão bombástico que Lutero tentou tirar esse livro da Bíblia. E graças a Deus que ele não conseguiu. É o livro mais prático para nós. E hoje nós vamos fazer uma exposição do capítulo 1, que Tiago vai nos fazer e trazer essa elucidação sobre provações e tentações. Aqui tem ensinamentos práticos tremendos sobre o momento que você está passando na sua vida, que todos nós passamos. E é resposta às suas orações. E hoje você vai ouvir coisas tremendas, maravilhosas quanto a isso. Como toda a exposição bíblica, não adianta eu ler do versículo 1 ao 18, se depois nós vamos picar ele. Então nós vamos picando e lendo. Amém? Capítulo 1, no verso 1, nos ensina algumas verdades. Primeiro, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Que coisa tremenda. Agora nós estamos vendo aqui que Tiago é irmão de Jesus, mas ele se considera o quê? Servo. Não é fácil para um irmão falar, sou seu servo. Mas Tiago demonstra tamanha humildade, dizendo que ele é o quê de Jesus? Servo de Jesus. O versículo 1 nos ensina, quando ele diz essas pequenas palavras, o seguinte: o cristão, ele não é uma redoma de vidro, ele não é uma colônia de férias. Tiago escreveu aqui, como vemos, aos irmãos judeus convertidos dentro das 12 tribos. E por quê? Eles estavam vivendo pelo Império Romano, eles tinham e tiveram seus bens saqueados, eles eram espancados, as mulheres, muitas delas eram estupradas, somente por serem cristãos, eles sofriam por causa de Jesus. Então Tiago escreve esse livro para amenizar, mas não só amenizar, também para doutrinar, e também amenizar o sofrimento dos irmãos e trazer paz e ensinamento, o porquê das provações e como não transformar provação em tentação. Tiago vai nos ensinar que nós não somos livres da fornalha, nós somos livres na fornalha. Amém? Aí surgem algumas perguntas. Por que o crente fiel fica desempregado? Na verdade, irmão, o crente é o seguinte: o mundo lá faz coisa errada e rouba e fica rico. Crente rouba, vai para a cadeia. Crente, quando faz coisa errada, o mundo desaba na cabeça dele. O mundo não. O rico fica rico, o rico apronta e fica mais rico. O crente, irmão, quando ele faz coisa errada, tudo dá errado. Ele conta a história para o carroceiro e o cavalo chora. Se ele monta uma fábrica de chapéu, nasce todo mundo sem cabeça. Crente não pode fazer coisa errada. Se fizer, tudo empeteca. Porque crente não é desse mundo. Então ele é uma contradição em termos. Crente viver no mundo e fazer o que o mundo manda, e crente ser do céu e fazer o que o céu manda. Ou você é crente, ou você faz coisa errada. É uma contradição. Então, normalmente, numa empresa onde decidem mandar um monte de gente embora, adivinha quem eles vão mandar embora? O crente. É uma coisa complicada. Por que o crente fiel sofre tanto, sofre doenças? Por que um crente fiel passa por momentos de dor? E o momento de dor é da hora para o dia. Eu acompanho aqui muitos irmãos aqui que estão super bem, no momento super bem, de repente me ligam: pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, isso aconteceu, que desespero. Da noite para o dia acontece uma coisa que vira a sua vida de ponta a cabeça. Não é assim, Marlene? E aí, se você não tiver a cabecinha no lugar e o conhecimento certo do momento que você está vivendo, você começa a se perder. A Bíblia chama isso de noite da alma, ou o famoso dia mau. É fato que muita gente está vivendo momentos felizes. Eu estou vivendo um momento feliz. Mas já vivi momentos de muita tristeza. Você pensa, isso não vai acabar. Isso nunca vai passar. Mas para mim esse momento está sendo um momento assim de muita felicidade. Tirando a minha sogra que está lá em casa, 15 dias. É brincadeira. Brincadeira, eu quero agradecer minha sogra que está lá, ajudando e cozinhando. Hoje até comida no prato ela trouxe na mão para mim.
Acho que eu nem quero que ela vá embora mais. Ela está ouvindo. Mas também muitas pessoas estão vivendo momentos de dor, momentos de luta, de angústia. Então nós temos duas situações nessa questão. Primeiro, é a dor que Deus transforma em triunfo. E segundo, o triunfo que Deus vai transformar em dor. Você sabe, na história de Davi, por exemplo, no momento de maior alegria de Davi, Deus transformou a alegria dele em tristeza. Então nós temos uma história, a tristeza que Deus vai transformar em alegria, e temos a alegria que Deus vai transformar em tristeza. É aí que nós vamos interpretar o que nós estamos vivendo, o que está acontecendo conosco. Então, vamos começar a exposição do capítulo 1 de Tiago. Primeiro, transformando tribulações em triunfo. Versos 2 ao 4. Vamos ler. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Acho engraçado Tiago falar assim. Considerai motivo de júbilo que você está sofrendo. Que abuso escrever um negócio desse. Mas de fato é isso que ele está falando. E vamos entender por que Tiago escreve. Para você considerar motivo de alegria, porque você está passando por provações. Primeiro, Tiago diz que as tribulações são compatíveis com a fé cristã. No verso 2, considerai o motivo de júbilo o fato de passar por tribulações. Tiago está dizendo que o crente sofre, e é necessário que ele sofra, e ele ensina aqui no verso 2 que o crente deve esperar a provação. Ser crente não é um cartão dizendo nunca mais você vai sofrer. Ser crente não é garantia que você não vai chorar, que você não vai ter angústia. Não. Tiago nos ensina aqui em primeiro lugar que você deve aproveitar o momento de alegria, aproveitar e assim esse momento é grande, é bom, mas você deve esperar também que a qualquer hora dessas vem a noite da alma, vem o dia mau. É quando, irmão, e o pastor é uma coisa interessante, já aconteceu comigo, de você fazer um casamento no sábado e um velório no domingo. Você vê, rir com os que ri, chorar com os que choram ao mesmo tempo. Já aconteceu comigo de fazer um casamento de uma família num domingo de manhã e um velório da mesma família no domingo à noite. Você vê que é um antagonismo, é uma coisa sem explicação. Tiago fala, espere, entenda. A palavra de Deus, ela vai nos advertir a esperar as provações. Jesus disse em João 16 e 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo disse em Atos 14, 22, por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Paulo diz ainda a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo 3 e 12, todos os que querem viver piamente em Jesus padecerão perseguições. O grande patriarca Jó disse em Jó 5 e 7, o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. É fato que a gente não gosta, que não é bom, que é dolorido, mas as provações nos são necessárias. É necessário sofrer. Não é só que elas vão vir,
Nós vamos aprender aqui que Tiago vai dizer o porquê que é necessário padecer por provações. E por quê? Nós não somos desse mundo. Já começa por aí. Nós somos peregrinos nesse mundo. Terceiro, nosso lar permanente não é aqui. Nossa morada está nos céus. Então, por esses motivos, enquanto estivermos aqui, iremos conviver com a dor e o sofrimento e as tribulações, porque é o que faz parte do mundo. Nós somos a contradição do mundo. Então, o crente, na realidade, sofre mais do que quem não é crente. Porque ele não está aqui. Ele não é daqui. Ele mora em outro lugar, ele é de outro lugar. Então, normalmente, o sofrimento dele aqui é maior. Segundo lugar, Tiago nos ensina aqui no verso 2 que as provações são variadas. Ele deixa isso claro. Quando Tiago fala as palavras várias provações, diga várias provações. A palavra grega que Tiago usa aqui é poikilos, e significa diversas cores. Quando você lê aqui na Bíblia Tiago falando diversas ou várias, a ideia que Tiago vai nos passar aqui é que provações têm instância, limites e cores e estágios. Tiago está dizendo provações leves, provações fáceis, provações mais ou menos e provações difíceis. E a palavra que ele usa aqui é cores. Então tem dia que está tudo rosa. Tem dia que está tudo cinza, tem dia que está azul, tem dia que está negro. Tiago está falando que a qualquer hora dessa, você vai ter um momento difícil, que você vai conseguir passar. É uma provação leve. Paulo usa o termo suas leves provações. Mas tem hora que você não vai aguentar de tanta dor, com essa negritude, com esse momento de dor e angústia da sua provação. Por isso que ele usa o termo várias provações, não é muitas, várias é vários níveis de provações. É o termo que Tiago vai usar aqui. Isso quer dizer que nesse sentido, há provas difíceis, há provas fáceis, há provas que aparentemente são maiores do que nossas forças, há provações que nós devemos passar sozinhos, como Jesus passou no Getsemane, e há provações que nós precisaremos da ajuda de outros para suportar. Agora você percebe que há diversos níveis de provações que nós passamos. Em qual delas você está? Terceiro lugar que nós aprendemos nesses versos que lemos. As provações são passageiras. Ele usa a palavra passardes. Diga comigo. Passardes. Tiago está dizendo que as provações não duram uma vida inteira. Fala assim, ufa. O que Tiago está dizendo é que deserto você não mora, você passa. A sua morada não é a dor. A sua morada não é a lágrima. Esse é o momento que vai passar. E que depois você vai dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor me deu força. Eu chorei muito. Eu choro muito. Eu sofri muito. Mas agora eu estou sorrindo. Então Tiago deixa claro que ninguém aguentaria uma vida inteira de provas. Ninguém aguenta voar um voo inteiro com turbulência. Eu vindo da Europa, foi 5 horas em cima do oceano, ele vem por Málaga ali. Enquanto ele está viajando no interior de Espanha e Portugal ali, Málaga e Portugal, beleza. A hora que ele pega na ponta para atravessar o oceano, para vir para o Brasil, é o demônio encarnado. Eu acho que o Leviatã fica embaixo assim, ó, balançando no avião. Misericórdia, irmão. Tudo passa na sua cabeça, fala assim, eu só queria ver meus filhos, eu só queria ver meus filhos, eu só queria ver meus filhos. Porque eu nunca vi, é uma coisa, 5 horas de turbulência. Nesse ponto eu imagino uma tribulação. A pessoa está ali direto numa constante tensão. É uma coisa atrás da outra. Quando você pensa que hoje o dia vai estar tranquilo, é outra bomba, mas uma outra situação. É um cheque que volta, é uma fofoca, é uma perseguição, sempre alguma coisa, é uma pressão. Você vê que o cristão vive numa pressão, e o cristão começa a perguntar, quando é que eu vou ter paz? Aí Tiago deixa claro aqui que tudo isso é temporário. E aí você faz uma pergunta, mas por que não passou? Nós vamos ver aqui. Quando é que a provação passa? Ela passa.
Depende de você e não de Deus. Entendeu? Às vezes a aprovação demora mais e outras menos, porque ela depende de você para passar, não de Deus. Em quarto lugar, nos versos 3 e 4, Tiago nos ensina que as provações são pedagógicas. Ele diz assim: porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz perseverança. É quase o mesmo texto que Paulo vai usar em Romanos 5, que a perseguição produz paciência, que a tribulação produz um caráter aprovado. O que Tiago está nos ensinando é que você tem que tirar lições da sua dor e não murmuração da sua dor. Ela tem um caráter de ensinar você, de fazer você crescer, de fazer você aprender. Nós somos testados para ver se a nossa fé, é isso que Tiago fala aqui, é de fato uma fé verdadeira. Olha o verso 4. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que falte a virtude alguma. Tiago deixa claro que o propósito da sua dor e do seu sofrimento é fazer você crescer em Deus. Vou contar a história aqui do José Aldo, aqui que me contaram. Você me permite, Zé Aldo? Sua história? Fique em pé, Zé Aldo. Vê se não é a cara do lutador Zé Aldo, missionário lá. A história do Zé Aldo me comoveu. Obrigado, meu filho. Agora o seu nome de verdade. Seu nome de verdade para a igreja saber. É José. A história dele é interessantíssima. Ele tinha um irmão que sofria com diabetes desde o nascimento. E a diabetes foi comendo todo o corpo do irmão. Perna, dedos. Ficou cego, é isso? E ele cuidava do irmão. E agora chegou a oportunidade que Deus chamou o José para missões. Mas ele falou: eu não posso, Senhor, eu cuido do meu irmãozinho. E ali, muito precário, lá no interior do Maranhão. E ele era o único que cuidava do irmão. E ele não podia nunca trabalhar para Jesus. Sabe o que Deus fez? Levou o irmão dele. Eu estou só resumindo a história. Agora você vê que Deus, além de tirar a dor do irmão dele, falou: eu te quero no campo. Irmão, às vezes nós não entendemos o que está acontecendo conosco no momento que acontece. Mas lá na frente, você vai dizer que Paulo fala que todas as coisas contribuem. Não são todas as coisas boas. É todas as coisas, as boas e as más. Está em Romanos 8. Nós vamos chegar nesse ponto ainda, né? Terça-feira agora nós vamos chegar nesse ponto. Mas Paulo deixa claro que é necessário. Porque hoje você não vai entender. Se Daniel não tivesse passado pela cova dos leões, ele não seria um conselheiro de rei. Veja bem, José do Egito, na hora que ele estava ali no calabouço, ele não entendeu que lá na frente ele seria a provisão para Israel não ser estipada do mapa por causa de fome. Se José do Egito não fosse governador do Egito, Israel morreria de fome e sumiriam todos. Deus estava promovendo. Sabe qual é a diferença de Deus e o diabo? Satanás te exalta para te humilhar. Deus te abate para te exaltar. Tiago deixa claro que o propósito das provações é Deus trabalhar em nós. É Deus gerar em nós um aperfeiçoamento. É você ter experiências de vida. É você saber que Deus é Deus de milagre, porque você já precisou de milagres. É você saber que Deus é Deus de provisão, porque um dia você não teve nada para pôr na mesa, e Deus veio e colocou na mesa. Nós precisamos interpretar isso. Nós não podemos murmurar, mas entender que as provações, como diz Tiago aqui, elas servem para nos aperfeiçoar. É doído, de fato. Dói perder um ente querido. Dói o cobrador ficar ligando, cobrando sem você ter dinheiro. Dói ser humilhado.
Dói ficar desempregado e a mulher não entender, dói. Mas isso vai servir para você ter experiência, para você aperfeiçoar na fé ainda mais. O silêncio de Deus, irmãos, fere mais do que o grito da sua ira. Mas nós temos que interpretar isso. Segundo lugar, agora do verso 5 ao 12, como lidar de forma sábia com as provações. Versos de 5 a 12, vamos ler. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. Que, meu Deus, tremendo. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Verso 11. Porque o sol se levanta como seu calor intenso e seca a planta. Cai então a sua flor, e toda a sua beleza e glória desvanecem. Da mesma forma, o rico definhará em meio a seus muitos compromissos. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. É lindo, não é, gente, a Bíblia? Como eu queria que os pregadores descobrissem a Bíblia em vez de livros. O que Tiago vai nos ensinar aqui do verso 5 ao verso 12? Primeiro, o alvo de Deus em nossa vida sempre será a maturidade cristã. Isso significa que à medida que nós somos provados, nós devemos pedir a Deus que nos mostre o que Ele está fazendo, como fala aí no verso 5. Deus nos prova para nos desmamar. Entendeu o que eu disse? Você tem que crescer. Isso significa que a maneira de eu pedir a Deus o que Ele está fazendo é pedir sabedoria. Então, para alcançarmos o nível e o alvo de maturidade, Deus faz 3 coisas. Primeira, há uma obra, Tiago nos ensina, que Ele realiza por nós, que é a salvação. Segundo, há uma obra que Ele realiza em nós, que é a santificação. Por nós, salvação, em nós, santificação. Terceiro, uma obra que Ele realiza através de nós, que são nossas boas obras. Diga comigo assim: por nós, em nós e através de nós. Ou seja, a aprovação, ela precisa passar por esses 3 crivos de Deus. Deus quer realizar uma obra por nós, em nós e através de nós. Entende o que eu disse? Nesse quesito, irmãos, Deus não tem pressa. Nessas 3 obras que Deus faz por nós, em nós e através de nós, olha que tremendo, Deus não tem pressa. Aí você fala, mas Ele tem que ter. Mas Ele não tem. Vou te dar alguns exemplos. Deus trabalhou 25 anos na vida de Abraão. Olha a pressa de Deus. Deus trabalhou 13 anos na vida de José para depois colocá-lo no trono. Por que Deus teve que trabalhar 13 anos? José era melancólico, falador. Um rei não pode ser fraco, e José era. Então Deus queria José com casta grossa, que aguentasse a pressão. E quem deu essa pressão para ele foi as chibatas do Egito. Ele não podia ser um molão, ele não podia ser um chorão, um melancólico. Ele seria líder no Egito. Deus trabalhou 80 na vida de Moisés antes de usá-lo como líder.
Isso aqui me deixa... Jesus trabalhou 3 anos na vida dos apóstolos antes de enviá-los ao mundo. Jesus trabalhou 14 anos na vida de Paulo antes de começar a usá-lo como o grande apóstolo do cristianismo. Cada um de nós varia de tempo de provação. Você vê, Moisés foi 80. Os discípulos foram 3 anos. Paulo foi 14 anos. José foi 13. Por que que um é 80, o outro é 3? Depende da personalidade. Depende do temperamento da pessoa, da humildade da pessoa, paciência da pessoa, ousadia da pessoa e como ela está disposta a renunciar. No caso de Moisés, você vê como ele era ruim. Você entende? Você vê, Moisés foi 80, Abraão 25, José 13. Depende de como a pessoa está ouvindo a voz de Deus e sendo sábia em meio à provação. Enquanto você não entender, vai durar 80, talvez você vai morrer sendo provado, irmão. Porque Deus não tem pressa. O que Deus quer é gerar em você a imagem de Jesus. Se você atrasa isso, o problema é seu, não dele. Depende de como você murmura mais ou menos. Depende de como você é humilde. Se você entende que as pessoas estão te perseguindo. Porque hoje a igreja é assim. A pessoa, ela fica na igreja até ela ser contrariada. Quando ela é contrariada, ela vai para outra. E lá ela vai ser também. Então, normalmente, as pessoas têm um prazo de validade de 1 ano e meio, no máximo 3 em cada igreja. Porque elas querem ouvir o que gostam. Elas querem tapinha nas costas. Por isso que agora eu lido pouco com as pessoas na igreja. Eu pego os dois aqui e falo, fala do jeito de vocês. Deixa os piores pepinos para mim. Quando Deus quer resolver casca grossa aqui, ele fala assim, vou soltar o pitbull da igreja. No caso sou eu. Por enquanto ele deixou com a mordadura, com o negócio aqui, fica quieto. Quando a coisa engrossa, Deus fala, vai lá. E tem coisa aqui, irmão, que é grosso. Que você tem que ter personalidade para resolver. Mas a Bíblia deixa claro que depende de você para que a provação continue por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, ou durar 3. Depende, minha filha. Depende de como você entende. Se você não entende ainda, Deus está sem pressa nenhuma. Sabe por quê? Deus sabe que você vai ser salvo. Mas Deus não quer que você seja torto. Então ele vai dizer o seguinte, se eu tirar a aprovação dele, ele vai para o inferno. Deus sabe que tem gente que é difícil, duro, um coração ruim, não perdoa, não pede perdão, não reconhece erros. E aí Deus fala, vai durar igual Moisés. Agora, 80 anos, irmão, Moisés não era, meu Deus, gente, o que é isso? 80 anos sendo provado é porque o homem era, mas também. Deus chamou Moisés, não foi para ser um rei, foi para ser um general. Deus não precisava de um rei, porque o rei era ele. Deus precisava de um general. Deus precisava de um cara assim. Qualquer povinho ruim, como é o judeu, tem que ser um Moisés. Tiago nos ensina aqui alguns princípios para sabermos lidar com as provações. Quem quer aprender? Dos versos de 5 a 8. Quando somos provados, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você percebe que começou a noite da alma, é pedir sabedoria. Versos de 5 a 8. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sem sabedoria, você sucumbe. A nossa boca é nervosa. Eu tenho boca nervosa. Eu sou bocudo. Eu estou escrevendo um livro, Eu e Minha Boca Grande 2. Um é o da Joyce Meyer.
Eu sei, irmão. Olha, eu pequei essa semana. E foi um pecado grave. Eu joguei o cara da Azul embaixo da mesa. E eu não quero que ninguém ria por isso. Desci no aeroporto de Campinas. O cara da Azul no telefone. E eu, cansado, esgotado. O cara da Azul lá. Não tinha uma tela dizendo, sua bagagem está em esteira tal, e um monte de esteira. Eu falei, moço, qual que é a esteira? E todo mundo ali perguntando, e o cara no telefone, conversando na asneira que a gente estava do lado. Eu perguntei 3 vezes. Por último, o senhor quer se acalmar, por favor? Eu falei, senhor, eu estou lhe perguntando, mas eu não vou lhe responder. O Satanás encarnou, uma satanfania. Olha, eu só vou te dizer, não vou dizer o que aconteceu. Eu vou te dizer que no final, quando eu peguei a bagagem, eu fui até ele pedir perdão. Isso eu posso te dizer. O que aconteceu, eu não vou dizer o que aconteceu, mas que eu fui nele e pedi perdão. Eu tive, igual o pastor lá que a gente estava brigando, falou, não, pastor, mas a Bíblia diz, ireis e não pequeis. Eu falei, pastor, mas eu pequei. Eu tenho certeza que eu pequei. Isso é falta de sabedoria. Essa madrugada eu não pequei, mas eu fui um pouquinho maquiavélico. Eu fui muito maquiavélico. Eu estava no hotel e tinha um casamento. O hotel era uma pousada grande, tinha um casamento lá. Os caras chegaram 1h30 da manhã, no quarto do lado, gritando, bebendo, falando palavrão, uns 5, 6. E foram da 1h30 às 5. E eu batia na parede, aí que eles batiam de volta e xingavam, cala a boca, ninguém vai calar a boca. Pode deixar, 6 horas eu levanto. Quando eles dormiram, eu acordo. Minha é a vingança e eu dou. Deus falou assim, eu vou usar meu servo agora. Eu peguei a televisão, liguei na Bandeirantes, estava passando Power Ranger. Power Ranger! E pus no último. Fechei o quarto. O pastor ia me buscar às 7. Eu fechei o quarto, mas só entreguei a chave na portaria às 7. E fui para a portaria. Irmão, que desespero daqueles rapazes. Eu olhava e ria. E gritavam, iam na porta. Alguém faz alguma coisa. E eu... Não dormi. A hora que eles dormiram, eu acordei. Falei, agora vocês vão ficar acordados. Eu fui bem menino, né? Mas eu acho que você faria a mesma coisa. Irmão, eu cansado. Os caras gritaram até 5 da manhã do lado. Aí ligava na portaria, o cara mandava o porteiro calar a boca. Aí eu cheguei no porteiro e falei assim, olha, aqui está a chave, aqueles meninos que gritaram. Falei assim, agora eu vou deixar eles assim até 9 da manhã. O porteiro estava enjoado. Eles ligavam, o porteiro falou, mas a chave não está aqui. A hora que achar eu vou lá e abro. Não, vamos arrombar. Se você arrombar, chama a polícia. Não dormi. Coisa boa. Já pedi perdão também. Mas no caso do aeroporto, eu não bati em ninguém. Eu não dei testemunho. Nós não podemos agir assim. Mas sabe qual que é o feio disso? Que depois, quando ele falou aquilo, ele falou para mim sozinho. Quando eu tive que pedir perdão, tinha um monte da gente azul em perto. Eu tive que passar vergonha e falar, queridão, me perdoa. Aí o cara falou, por que você está pedindo perdão? Eu falei, porque eu sou crente. E aí? Não vale a pena, irmão. A Bíblia ensina que a gente tem que sofrer o dano. Isso já tinha mais de ano que não acontecia comigo. Tive uma recaída. Eu estou com os nervos à flor da pele. A Belinha não deixa a gente dormir, gente. Eu não durmo. Se eu não dormir, eu fico doente. Preciso dormir. Agora, o que é sabedoria, irmão? Quando o Tiago fala, peça sabedoria, o que é sabedoria? Olha que coisa interessante. A primeira coisa que você tem que fazer quando você está passando por um momento difícil é pedir sabedoria. Agora, como que isso funciona? O que é sabedoria? Sabedoria é mais que conhecimento. Sabedoria é o uso correto
do conhecimento. Conhecimento pode ser definido nesse contexto de Tiago aqui como conhecer bem a Bíblia. Porém, sabedoria é usar bem a Bíblia. Isso significa que sabedoria é olhar a vida com os olhos de Deus. Sabedoria é você olhar todo momento da sua vida e falar: Deus, o que o Senhor está fazendo? É tentar olhar a vida com os olhos de Deus. O sábio sempre busca maturidade. O tolo, prazer ou reclamações. Por essa razão, há pessoas cultas, mas tolas. O tolo é o cara que não vê que o diabo está usando um outro cara para fazer você perder testemunho. E se você não vai lá e pede perdão para ele, você vai ficar mal consigo mesmo. Porque o Espírito Santo fica: você errou, você errou, você errou. Irmão, eu não consigo errar sem pedir perdão. Não sei como que alguém consegue, eu não consigo. Eu não durmo. O simples fato de eu gritar com o cara amarelo e falar: cala a boca, e ele: cala a boca! Ele: cala a boca! E contei. Já me fez assim me sentir extremamente profano. Não crente. Aí você fala: mas pastor, ele errou. Não importa. A Bíblia diz: a ninguém conheceis segundo a carne. Ele não nasceu de novo. Ele é desse mundo. Eu tenho que sofrer o dano. A justiça vem de Deus. Eu não tenho que fazê-la. O Adão salta para fora e quer fazer justiça. E aí? Todos nós podemos errar sim, mas o que você vai fazer depois que errar? Mandei o cara calar a boca, babaca, não fala comigo assim, seu... Não sou besta, sou crente, mas não sou bobo. Devia ser. Crente não tem sangue de barata. Não, não é de barata, é de Cristo. É mais calmo do que de barata, é mais manso que o de barata. A barata corre, Jesus não correu. Por isso há pessoas com muito conhecimento, mas que não sabem fazer escolhas. Tem gente culta que casa errado, que compra errado, que se muda errado. Lhe falta o quê? Sabedoria. Porém, quando nós estamos sendo provados, meus irmãos, nós precisamos ter sabedoria para não desperdiçar as oportunidades que Deus está nos dando para chegarmos, como diz Tiago, ao aperfeiçoamento da fé cristã. Cala a boca, irmão. Agora não estou falando igual eu falei para o cara do aeroporto, estou falando em amor. Pare com essa língua nervosa. Você é igual eu e minha boca grande. Aprenda a engolir a seco, porque você vai retardar o plano de Deus. O tempo que a aprovação é para acabar, você vai atrasar, e você vai ficar igual Moisés ali, 80 anos no deserto, o pau quebrando. E aí você, Senhor, todo mundo vence, eu não, todo mundo dá certo, eu não, gente sobe lá e conta testemunho, eu não. Se cale. Peça sabedoria a Deus. E Deus dá. Diga: Deus dá. Por isso Tiago nos ensina: ore, fazendo o quê? Pedindo sabedoria. Quando você deve orar pedindo sabedoria? Quando você está passando por provações. Segundo lugar, no verso 5, quando somos provados, precisamos conhecer o caráter de Deus. Tiago nos ensina aqui 3 coisas em cima disso, na questão do caráter de Deus dentro da sabedoria. É da natureza de Deus dar sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria e Ele é o doador da sabedoria. Então você tem que conhecer o seu Deus quando você está passando por provação. Em terceiro lugar, versos 6 e 8. Quando somos provados, precisamos orar. Diga: orar. Você ora em meio à dor? Ou você reclama em meio à dor? Não tem uma oração mais poderosa do que a oração misturada com baba, lágrima e ranho. Só eu que já orei assim. É quando você chora tanto e o nariz fica tão escorrido que você mistura lágrima com baba
você já não consegue respirar, a dor é tão grande que agoniza. Quantas vezes eu chorei assim que falta respiração, é gemido, a alma está gemendo. Essa é a oração mais poderosa, meu irmão. Ore assim. Eu não estou aqui para dizer pare de chorar, eu estou aqui para dizer pare de falar e comece a orar. Ore, ore, o choro da alma. Tem uma canção muito antiga que diz assim, ó: chore para Deus, o choro não cai. O choro da alma sobe, 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 vai. Chorando para Deus, você move os céus. O choro no céu é uma cachoeira no trono de Deus. Pare de chorar para alguém que não vai te ajudar. Você chora em casa, na igreja, fica com a cara fechada. Pare de chorar para alguém que vai te criticar, para alguém que não pode te dar um bom conselho. Chore para Deus. Reclame, leve suas lamúrias, suas reclamações para Deus. Diga: Senhor, está doendo, não estou conseguindo. Aprenda a chorar. Não seja duro. Não vou chorar. Não, põe para fora, tem que pôr para fora. Essa mesma música começa assim, ó: quantas vezes nós contamos os problemas para alguém que nem sempre é capaz de resolver. Quantas vezes nós contamos os problemas para alguém, mas também não pode resolver. Mas existe um amigo, ele sim conta contigo, ele é Jesus e vai te ajudar. É para ele, vai para a cruz, diga para ele: Senhor, eu estou sem dinheiro, a minha mulher está me pressionando. Fala: Senhor, o meu marido está me humilhando, meu filho é viciado. Fala para ele: Senhor, eu não aguento mais. Não adianta falar para o patrão, reclamar, essas pessoas não podem te ajudar. Aprenda a chorar para Deus. E esse choro mistura-se com lágrima. Tiago fala: ore. Ore. Toda pessoa que aprendeu a orar em meio a provações, aprendeu a orar. Entendeu o que eu disse? Você sabe por que eu sou uma pessoa de oração? Porque teve momentos na minha vida que a única coisa que eu tinha era orar. A única pessoa que eu podia falar era com Deus. Se eu não falasse com Deus, eu ficaria louco. Camarada que não é seu pai, não é sua mãe, te trancar num quartinho depois de te espancar e falar: fica aí agora até amanhã, sozinho. Sem comer, sem nada. Só porque você entrou na frente para proteger seu irmão, que ele era muito criança, numa chácara que o diácono da Assembleia de Deus plantava maconha. Meu pai deixou lá para ele cuidar da gente. O cara foi bater no Samuel, entrei na frente, ele me espancou, chutou a cabeça, jogou eu dentro do quartinho, fechou, falou: fica agora aí, até amanhã. Sem comer, sem nada. Se você não tiver Deus, você enlouquece. Tem muita gente aqui que está ficando louca porque não fala com Deus. Tem muita gente aqui tomando remédio, psicodrópico, se sentindo feia, horrível, ridícula, entrando em depressão porque não ora. Irmã, irmão, deixa eu te falar uma coisa: ou você começa a falar com Deus já, ou você vai para o hospício. Tiago fala: ore a Deus. Com quem que você tem que falar no momento das provações? E fazendo o quê? Peça a Ele. Peça a Ele sabedoria. Em quarto lugar, versos 9 e 11. Quando somos provados, precisamos nos alegrar nas riquezas espirituais. É estranho Tiago usar o termo se alegre nas riquezas espirituais. Versos 9 a 11. Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Olha para mim. A lição que Tiago nos ensina aqui é que nem rico e pobre são rico e pobre. Entendeu o que eu disse?
Nem rico nem pobre são rico ou pobre. Porque a verdadeira riqueza são as espirituais. Tiago nos dá lições aqui. A primeira lição: dentro da igreja sempre vai ter irmão rico e irmão pobre. E como o rico e o pobre lidam com as provações? O irmão pobre tem que lidar com a provação de um jeito. O irmão rico tem que lidar com a provação de outro jeito. Porque a provação vem para rico e pobre. Tiago aplica aqui o princípio da sabedoria. E ele vai dizer assim: o irmão pobre deve gloriar-se pelo que ele terá no céu. Ou seja, o irmão pobre deve gloriar-se pela sua dignidade. Nunca roubei, nunca menti no emprego, nunca enganei ninguém para ser rico. Sou crente, não desonesto, sou de Deus. Então, ele está pobre, mas ele mantém a sua dignidade. Na hora da aprovação, ele está falando assim: eu tenho a consciência limpa. É isso que ele fala, que o irmão pobre deve pensar o seguinte: não é o pobre que é pobre, e na hora de provação, aí que ele empeteca tudo, ele só faz coisa errada, ele peca, ele mente, aí não vai se orgulhar de quê? Ele já não se orgulha pela falta, e não se orgulha da dignidade, do que ele vai se orgulhar? Tiago diz que o irmão pobre deve orgulhar-se, que mesmo não tendo nada, ele mantém a fé, então ele tem um galardão eterno. E como o irmão rico deve fazer? O rico deve orgulhar-se pelo que ele não tem permanente na terra. O que isso significa? O pobre orgulha da dignidade, o rico da sua insignificância. O pobre diz: eu sou rico em Deus. O rico vai dizer: ser rico não me impediu de sofrer. Ser rico não me impediu de ser provado. O rico tem que se orgulhar disso, que a riqueza dele não livrou ele da dor, da sua insignificância, dele pensar: o meu dinheiro não compra paz, o meu dinheiro não compra alegria. É isso que Tiago nos ensina. Tiago nos ensina que o pobre, ao ser provado, tem que dizer: sou rico em Deus. O rico, ao ser provado, tem que dizer: quão vulnerável eu sou. Entendeu? Entendeu? Cada um tem que olhar para a sua vida na perspectiva da eternidade. No verso 10, Tiago oferece uma comparação. Ele diz que o rico é como a flor. Ele é extremamente frágil. No verso 11, Tiago faz uma explanação. Ele diz: pois o sol. Ele fala que é totalmente vão, a flor cai. No verso 11 da parte B, Tiago tira uma conclusão. Ele diz: assim o rico murchará também. Desta maneira, Tiago nos ensina a instabilidade de confiar nas riquezas. Em quinto lugar, verso 12. Quando somos provados, precisamos estar de olho na recompensa. Porque o sol se levanta com seu calor intenso e seca a planta. Cai. Então a sua flor e toda a sua beleza e glória desvanece. Da mesma forma, o rico definhará em meio a muitos compromissos. Verso 12. Feliz é a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida. Irmão, olha para mim. Eu não estou terminando, que a conclusão é mais linda do que isso, mas eu já quero dizer isso. Está chegando o dia da nossa dor acabar. O céu está chegando. Não perca o foco. Tenha esperança na eternidade. Terceiro lugar, agora dos versos 13 ao 18, para concluir o nosso sermão. E aqui eu termino com uma aplicação, uma coisa que você tem que parar para pensar. Quando a provação deixa de ser provação e se torna uma tentação. Isso acontece? Pode acontecer. E acontece na maioria das vezes. Tiago vai nos trazer uma revelação aqui, do verso 13 ao 18, como que a provação deixa de ser provação e se transforma em uma tentação. É cruel, mas é verdadeiro. Uma pessoa madura, ela é paciente nas provas.
Uma pessoa imatura, inevitavelmente ela vai transformar provações em tentações. Como que você transforma a provação em tentação? Pela sua imaturidade. O que é imaturidade? É não estar pronto. Moisés gastou 8 anos porque ele era o quê? Maturo. Aí foi lá, o que fez? Matou um, enterrou um. Fugiu e disse, não, eu quero ficar aqui com meu filhinho aqui, não sei o quê. Uma pessoa madura, ela é paciente e a provação acaba. Veja que José foi só 13 anos. Mas Moisés foi 80. Uma pessoa imatura transforma a provação em tentação. Como que isso acontece? Quando passamos por dificuldades, somos tentados. Veja, toda provação tem o diabo na lateral. Tem Deus com a gente e o diabo na lateral. Por que o diabo fica na lateral? Porque ele vai tentar transformar a provação de Deus em uma tentação enviada por ele. Escute bem. A provação enviada por Deus para o seu aperfeiçoamento, seu crescimento. E o tempo dela depende do seu crescimento, do seu entendimento, da sua sabedoria. Mas Satanás quer retardar esse processo. Então, o propósito dele é tentar você. E a pior tentação dentro da aprovação é levar você a questionar o amor de Deus e o poder de Deus. Quando você faz isso, a mensagem que você passa é: não amadureci. 80 anos, 20 anos, 30 anos. Não entendi ainda. Ai, mas não é possível. Ai, não aguento. Ai, você está questionando a Deus, irmão. Cadê a sabedoria? Eu e minha boca grande. Irmão, ó. Fecha a boca, por favor. Ah, lá. Joga para dentro. Esse linguão aí. Vai mudar a sua vida se você falar? Você vai conseguir o dinheiro se você ficar xingando, murmurando e reclamando? Não. Vai. Responda. Vai tirar a doença se ficar questionando? Tudo que o diabo quer é ouvir suas palavras. E aí, aos poucos, ele vai moldando a situação. Aos poucos, ele tira o caráter de provação e transforma isso em uma tentação. Tiago ensina como funciona esse processo. Satanás, em primeiro lugar, ele oferece um caminho para fazer você escapar das provas. Jesus estava sendo provado. Satanás ofereceu atalhos. Satanás apareceu no deserto para quê? Para tentar transformar as provações em tentações. Tentação não é pecado. Corresponder à tentação é pecado. E essa oportunidade que Satanás nos dá de atalhos é o que nós chamamos de tentação. Na hora da dor, na hora do desemprego, Satanás vai falar assim, ó, faz um bico aí, ó. Esse é um dinheiro fácil, vai lá e faz. Dá certo. Deu certo com fulano, eu já te disse, com crente nunca dá certo essas coisas. Dá certo com eles lá, com crente fazer dá errado. Vão descobrir. E você está no olho do furacão. Jesus, como citamos. Porém, há 3 fatos que nós temos que considerar aqui, se nós queremos vencer agora o que nós chamamos de tentação. Dá para você reverter de novo a história. Se você estava sendo provado, passou a ser tentado, dá para você voltar para a provação que vem só de Deus. Como que isso acontece? Primeiro, versos de 13 a 16. Vamos ler? Olhe para a frente e considere o julgamento de Deus. De 13 a 16. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa ele tenta. Deus é santo demais para ser tentado e bom demais para ser tentador. Deus é bom o tempo todo.
o tempo todo, Deus é bom. Vamos dizer isso? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Tiago deixa claro que é impossível Deus ser tentado ou ser tentador. Não pode. Então Tiago começa aqui ensinando que você deve reverter a situação, conhecendo a natureza e o julgamento de Deus. Você não pode culpar a Deus se você complicou a história. Já ouviu aquela história, não conserta que pioreia? É o gaúcho, isso é um ditado gaúcho. Não conserta que pioreia. Não é? Como é que é? Não corrige que pioreia. O corrige é lá do Nordeste. Não dá para remediar o irremediável. Não tente consertar a sua vida. Deus pode fazer isso, você não. Não pegue atalhos. Minha esposa não me dá atenção. Vou arrumar outra. A coisa já está ruim mesmo, vou aproveitar e petecar tudo. Transformou provação em tentação. E não adianta agora você for olhar para Deus, Senhor, o Senhor não, Deus não tem nada a ver com isso. Tiago primeiro começa falando das provações, agora ele vai falar do caráter das tentações. Ele diz, não diga que é Deus que está te tentando. De alguma maneira, você transformou essa provação em tentação. Nunca culpe a Deus. Jamais faça isso. Nesse ponto, Tiago agora vai trazer uma revelação até o verso 16 sobre a concepção que provoca e que vem depois da tentação. Ele vai trazer aqui os 4 estágios da tentação para gerar o pecado praticado. Primeiro estágio, verso 14. Desejo e cobiça. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejado. Uau! Sendo por esse iludido e arrastado. Tiago usa a palavra aqui, epitimia, que significa ter um sentido, um desejo, não necessariamente um desejo mau, mas um desejo que é transformado e corrompido. Ou seja, nós podemos transformar um desejo puro em desejo pecaminoso. Ter dinheiro não é pecado. Ter dinheiro ilicitamente é pecado. Sexo não é pecado. Sexo antes ou fora do casamento é pecado. Então Satanás, ele quer encurtar o caminho. A maneira de Satanás trazer tentação, cortando dentro da provação, é fazer você desejar o que você não pode ter. E aí, irmão, a provação vai demorar muitos anos. Segundo estágio, no verso 14, engano. Tiago usa aqui as figuras para ilustrar o engano e a tentação. Ele diz, primeiro, atrai. A figura que ele usa aqui é do pescador usando um anzol com isca. A isca é a sedução. O anzol é como ele atrai. Tiago está dizendo que a maior arma do diabo é o camarada caçador que arma uma arapuca e põe o alpiste embaixo da arapuca e fica à espreita. Quem é que vem voando para dentro da arapuca? De quem são as asas? Quem quis voar? Quem quis comer? O diabo não obrigou o pássaro a entrar lá dentro. Ele desejou. A única coisa que Davi viu foi uma mulher pelada. Só isso. Só. E era muito bonita. Como é que o senhor sabe? Porque mulher feia não tenta ninguém. Tem certeza? Se fosse um trubufuto, Davi fecharia a janela. Mas é fato que Satanás, ele quer mudar a provação, mostrando para você as coisas.
E ele é convincente. Então Tiago deixa claro que ele usa a isca e o anzol. Atrai depois de seduzir. Atrai depois de seduzir. Se Ló pudesse ver a ruína que estava por detrás de Sodoma, ele não teria ido para Sodoma. Se Davi pudesse ver a desgraça que se acometeria na casa dele, ele não traria aquela mulher nua para dentro da casa dele. Se Sansão pudesse imaginar que ele ficaria cego, ou se transformaria de juiz a palhaço, ele não ficaria 2 dias se banqueteando no colo de Dalila lá no monte. Você não tem como prever aonde esse caminho que você está tomando vai chegar, mas você vai morrer espiritualmente, até naturalmente, vai ser uma vergonha para a família. Se já não é uma vergonha para a família, você precisa mudar esse caráter urgentemente. Você está cavando sua própria cova. Terceiro estágio, o nascimento do bebezão chamado pecado. Verso 16. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. No verso 14 e 15, Tiago diz, cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejado, sendo por este iludido e arrastado. Verso 15, em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Meu Deus, diga misericórdia. Tiago fala do nascimento de um bebê maldito chamado pecado, levando ao quarto estágio, que é a morte. Ele diz, a cobiça, depois de haver concedido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Nós vemos aqui, irmão, nesse texto, a genealogia do pecado. Qual que é a genealogia do pecado? A cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. E Paulo diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Eu termino aqui no verso 17 e 18. Em primeiro lugar, no verso 17 e 18, considerando a bondade de Deus. Tiago fala, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. No verso 18, considere Deus dentro de você, de acordo com a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que primeiros frutos de toda a sua criação. Tiago usa a figura do bebê como do pecado. Aqui ele usa a figura do novo nascimento como uma nova vida. Qual bebê você prefere? A nova vida ou o pecado?